Olá, meu nome é Wesley, sou aqui de São Paulo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui participando do Intercom. Anteriormente, eu já tinha participado e apresentei meu artigo de iniciação científica no Intercom Júnior. Dessa vez, eu venho com um projeto um pouco diferente. É um documentário televisivo falando sobre política e religião. Vamos lá. Como vocês podem ver aí na tela, esse é o nome do meu documentário, Venha a Nós o Vosso Voto, Processo de Narrativas Políticas dentro das Igrejas Evangélicas durante as eleições de 2018. Para começar, eu queria trazer alguns dados para vocês. Primeiro, o aumento no número de políticos participantes da bancada evangélica na Câmara dos Deputados em Brasília. Na legislatura passada, de 2014 até 2018, eram 74 dos 513 deputados. Nessa legislatura atual, esse número saltou para 84 dos 513. Se a gente levar em consideração que estamos falando não de todos os políticos que são evangélicos, mas de todos que participam da bancada evangélica, esse número é bastante alto, né? E aqui a gente também não leva em consideração políticos cristãos que são católicos, por exemplo, são só evangélicos e da bancada evangélica. Outro dado interessante é a pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, que afere anualmente a confiabilidade da população nas instituições. Então a gente tem lá as Forças Armadas com 16%, a empresa com menos de 4%, mas a igreja tem 34,3%. E outro é interessante que o Congresso Nacional, nesse contexto, só tem 1% de confiabilidade da população. De posse desses dados, eu queria entender o processo de narrativas que induziam as pessoas ao voto e elegiam tantos participantes para a bancada evangélica, e como os eleitores classificavam as mensagens políticas que poderiam ser passadas durante os cultos, né? Quando a gente fala de lei, isso é proibido, mas a gente sabe o que acontece, inclusive no documentário eu trato sobre isso. De posse disso, eu queria montar um documentário televisivo, que é esse que vocês assistiram. A princípio eu tinha um problema de pesquisa, que era saber se existia sim a persuasão política e como as pessoas recebiam esse discurso por parte dos pastores. A partir disso eu montei uma hipótese que é a seguinte: grande parte do eleitorado evangélico vota em determinados candidatos, geralmente nos pastores, porque se sente na obrigação moral de elegê-los para fazer com que a política os ajude a espalhar o evangelho. Né? Então a minha hipótese era que as pessoas votavam porque elas tinham um dever moral de eleger pessoas que facilitassem a evangelização, a propagação do evangelho. Aqui eu trago dados estratégicos, né, e característicos do meu documentário. Então ele tem um documentário televisivo, a duração máxima de 30 minutos, conforme o manual da universidade. Ele é incolorido, o som é estéreo, a imagem é Full HD. E aí eu friso o público-alvo ali, porque eu não delimitei um público específico para ele. Isso porque, pela relevância do assunto, eu queria levar uma linguagem acessível a todos. E para isso eu usei como base os documentários da TV Folha, que procuram ser sempre com essa linguagem. Teoricamente, duas teorias me embasaram. A teoria dos atos da fala, porque ela estuda a forma como a linguagem interfere na realidade. Geralmente o que a gente conhece é a forma como a linguagem representa a realidade. Aqui não. Aqui a linguagem interfere na realidade. Outra teoria foi o estudo das narrativas sociais, porque ela pretende entender, ela quer entender como a linguagem como uma ação, né? Então essas duas teorias se juntaram e deram uma base muito boa para esse produto. Depois de ter estudado, passado um ano pesquisando sobre isso e feito documentário, eu cheguei a duas conclusões. A primeira é a vulnerabilidade dos eleitores, e isso não se refere só aos eleitores
evangélicos. Isso se refere a todos os eleitores, né? Então tem uma questão de baixa escolaridade, tem uma questão de renda, de localidade de residência. Então tudo isso como que eu posso dizer? Tudo isso se junta para que os eleitores votem em determinado candidato. Eles se sentem representados, eles têm aquele discurso das benfeitorias, né? Mas o que se difere nesse caso dos evangélicos é exatamente isso que eu falei agora. Esse discurso das benfeitorias nem sempre ele é tão relevante para quem vota em candidatos evangélicos, né? Para o público eleitor evangélico. Nesse caso, o que é mais relevante para eles é a questão moral, a conduta moral perante a sociedade. E aí, lá no início eu falei sobre essa questão da propagação do evangelho, e aí eu trouxe para vocês aqui o projeto de lei 8099 de 2014, do pastor Marco Feliciano, que trata sobre inserir o ensino de criacionismo nas escolas do Brasil. Então esse ensino de criacionismo ele tem uma base bíblica, né, uma base religiosa, e aí a proposta de lei do deputado que é evangélico e faz parte da bancada evangélica é exatamente levar esse ensino que é religioso para dentro do Estado que é laico. Então quando a gente fala nessa questão da conduta moral, nos valores religiosos, a gente está falando exatamente sobre isso. Aqui eu trago para vocês as minhas referências bibliográficas, né? Então foram os autores que me ajudaram a percorrer esse caminho, a chegar nessas conclusões. E é isso. Novamente eu agradeço a oportunidade de estar participando do Intercom. Um dos maiores orgulhos da minha vida ser um dos finalistas, né, desse prêmio que é tão importante. E claro, espero vencer. Obrigado.